Olá, meus amigos. Venho trazer uma ilustração para você muito bacana que eu vi alguns anos atrás e eu quero compartilhar com você. Existia um homem que era muito jovem ainda e ele vivia com a sua esposa num lugarejo, numa casinha simples, e eles tinham casado há pouco tempo, mas estavam passando por dificuldades. Ele tinha um lugar onde ele plantava e só vivia daquilo. Então, por algum tempo, ele conseguiu fazer um pequeno estoque e falou para sua esposa: olha, no lugar onde nós moramos aqui, as dificuldades são muito grandes para ganhar dinheiro. Eu preciso ir para uma terra distante, onde tem novas oportunidades, e lá eu vou trabalhar e vou economizar e vou ganhar dinheiro e vou voltar para casa para a gente viver uma vida melhor, mais confortável. E a esposa dele concordou com ele. E ele virou para ela e falou assim: mas eu quero te pedir um favor. Eu quero que você seja fiel e me espere. Você consegue fazer isso? Ela falou assim: claro, pode ir. Eu serei fiel a você porque eu amo você. E aquele homem foi. E caminhou, e andou quilômetros e muitos quilômetros e muitos quilômetros, dias, horas, passaram noites, e ele até chegar numa grande fazenda, num lugar muito distante, e ali ele pediu emprego para um senhor, que era dono de todas aquelas terras, e ele trabalhou ali de finco a finco, mas ele fez um acordo com aquele senhor. Ele falou assim: olha, você não me precisa pagar salário, você só precisa me dar o alimento, e quando eu sair, quando você achar também que eu devo ir embora, você só me paga o meu salário no final. Pode ser desse jeito? O Senhor aceitou. E ele trabalhou muitos anos ali. Passaram-se 11, 12, 13 anos, 14 anos. E quando chegou na 15 anos, ele decidiu ir embora. Depois de 15 anos trabalhando para aquele homem, ele pediu, falou assim: olha, preciso que você me dê o meu salário desse tempo todo que eu trabalhei para você, porque eu preciso ir embora. E aquele homem falou para ele assim: olha, você é um trabalhador muito bom, mas eu tenho aqui uma coisa melhor para você. Eu quero que você escolha entre todo o seu salário desses anos todos e 3 conselhos que eu vou te dar, que podem ser fundamental para a sua vida, porque eu vou te dar porque você é um homem abençoado. E aquele cara falou assim: esse senhor deve estar maluco. Eu vou trocar toda a vida de 15 anos trabalhada por causa de 3 conselhos? Mas ele ficou pensando, e algo incomodou ele no coração, e ele falou assim: tá, eu aceito os 3 conselhos. Aí aquele homem virou para ele e falou assim: olha, 3 conselhos que eu vou te dar. O primeiro conselho: nunca desvie do seu caminho, o caminho que Deus colocou de propósito no seu coração. Segundo conselho que eu vou te dar: não seja curioso, não cuide da vida de ninguém, trabalhe com as suas próprias mãos e faça aquilo que está à disposição da sua mão, mas não seja curioso, não se intrometa na vida de ninguém. O terceiro conselho que eu vou te dar é muito importante. Quando você tiver qualquer tipo de pensamentos maus, ruins, todos aqueles pensamentos que te levam à ira, que você pare, pense, respire e depois que tome uma decisão. Aquele homem viu que aqueles 3 conselhos eram muito bons. E o Senhor, ao despedir ele, deu uma bisnaga de pão e uma cesta com alimento durante a viagem para ele. E ele pediu encarecidamente para aquele homem: eu vou te pedir um favor. Eu vou te dar essa cesta de alimentos, você pode comer dele até você chegar à sua casa, mas essa bisnaga com pão você não pode abrir, só quando você estiver perto da sua esposa. Você me promete isso? Ele: prometo. E ele saiu. Mas ele saiu triste, porque ele deixou 15 anos de trabalho para trás. Mesmo assim, ele se apoderou daqueles conselhos sábios daquele senhor. E no caminho ele encontrou um viajante que disse assim: ó, para onde você está indo? Para que banda? Aí ele falou: ó, estou indo para tal lugar. Aí ele falou: não, cara, vamos por esse caminho aqui, ó. Esse aqui é um atalho. E esse atalho aqui
vai fazer com que você chegue muito mais rápido ao seu destino. E aquele homem falou, é verdade? É. Ele pensou bem e falou assim, não vou desviar do meu caminho. O caminho que eu conheço é o caminho que eu vou seguir. E ele despediu daquele viajante. E aquele viajante pegou o atalho e alguns metros à frente, um leão saiu da mata e o atacou, e o despedaçou e o matou. Se aquele homem tivesse ido com aquele viajante, poderia ser 2, mas ele não fez isso, ele seguiu o caminho dele. O segundo conselho dele, que ele lembrou daquele senhor, é que era para não ser curioso. E ao chegar à noite, ele precisou se hospedar em alguma pensão. E o dono da pensão falou assim, olha, nós estamos com os quartos lotados, só tem apenas esse quarto aqui no corredor. Você pode ficar com ele? Ele, posso, vou ficar aí. Passou a noite lá. Quando foi algumas horas da madrugada, ele ouviu um barulho estarrecedor de pessoas gritando, de pessoas, um barulho muito grande, de como se fosse um trovão e panelas caindo. E ele pensou em abrir a porta e ver o que estava acontecendo no corredor. Aí ele lembrou do segundo conselho daquele homem, que era, não seja curioso, não se intrometa na vida das pessoas, cuide da sua própria vida. E ele fez isso. Quando ele acordou de manhã, ele viu os corredores todos ensanguentados, de rastros de sangue. E ele chegou na recepção e perguntou para o que houve o barulho. Ele falou assim, você não está sabendo? Veio um doido aqui, um homem que fugiu do hospício e saiu um assassino terrorista e saiu matando todo mundo e tivemos que ter os trâmites de ambulância, de policiais e levou todo mundo. Como assim você não ficou sabendo? Ele falou assim, não, eu não abri a porta. Ele, ainda bem que você não fez isso, porque todas as pessoas que abriram a porta, ele matou as pessoas naquele corredor. Ele lembrou do segundo conselho. E ele foi para casa. Chegando em casa, ele teve a visão da sua esposa de longe pela janela. Quando ele pensou em se aproximar e se apresentar para ela, ele viu um homem abraçando a sua esposa. Ele ficou possesso. Ele ficou indignado. Ele quis matar aquele homem e quis matar a sua esposa, porque ele havia pedido a ela para ser fiel, para que esperasse por ele, e ela não fez aquilo. E ele pensou em pegar a arma que ele tinha levado no seu alforje, junto com os alimentos e aquela bisnaga de pão, e matar aqueles 2. Mas aí ele lembrou do terceiro conselho, que é, na sua ira, nunca haja, pense, tenha paciência, pense primeiro, respira e depois você toma uma decisão. E ele fez isso. Foi dormir no celeiro. Quando acordou de manhã, ele bateu na porta, a mulher dele abriu e viu que era ele. E ele falou assim, olha, depois de 15 anos, eu achei que você seria fiel a mim, mas você me traiu. Eu vi ontem você com um homem te abraçando. Aquela mulher virou e falou assim, olha só, aquele homem não é o meu amante. Aquele homem é o seu filho. Quando você saiu, eu estava grávida e eu não sabia. Esse menino que você quis matar e quis me matar também, é o seu filho, é o nosso filho. E aquele homem sentou e chorou, porque ele poderia ter cometido um assassinato, aliás, um duplo assassinato. Mas os 3 conselhos daquele sábio senhor salvaram a vida dele. Ao partir o pão na mesa para os 3 se alimentarem, porque ele já havia dito para a esposa, olha, eu deixei 15 anos de trabalho para trás por causa de 3 conselhos que salvaram a minha vida e a vida de vocês. Então, a única coisa que sobrou foi essa bisnaga. Quando ele abriu a bisnaga, estava ali as economias de 15 anos de trabalho para ele, que aquele senhor sábio havia colocado para ele. É assim que Deus faz na nossa vida, meu irmão. Quando nós obedecemos a Deus em todos os aspectos, Deus nos livra de alguns males, de algumas coisas ruins que pensamos em fazer e ainda nos abençoa. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração.